fiquei com uma profunda impressão de simpatia e de empatia com esses textos. Porquê? Eu, quando comecei a ler a Brutéria, e na Brutéria, sobretudo, os textos do Padre Manuel Antunes, era um jovem com 17 anos que tinha alguma sensibilidade para os temas do mundo contemporâneo e para matérias relacionadas com o pensamento filosófico e com a literatura. E tudo isso passava pelos textos, passava e continua a passar através da memória da Brutéria por esses textos, o que os tornava particularmente sedutores para um jovem que se distanciava com espanto de algumas pessoas próximas do que era o pensamento e a mentalidade mais vulgar, mais comum. Nesse sentido, a leitura da Brutéria e nela dos textos de Manuel Antunes foram para mim uma verdadeira revelação, um ar fresco que soprava no meio cultural em que eu cresci e fui formado. O Padre Manuel Antunes, como professor, foi desde o começo da minha frequência da Faculdade de Letras, logo a seguir ao 25 de abril de 74, uma verdadeira revelação. A revelação de um professor, não propriamente a revelação de um autor, porque o autor já eu o conhecia há bastante tempo, mas a revelação do professor. Porquê? Porque ele, para mim, não sendo o mestre, o grande mestre da cultura clássica, porque nunca tive a oportunidade de frequentar as aulas da cultura clássica, foi o grande mestre da filosofia em Portugal. E uso propositadamente a expressão filosofia em Portugal, porque lhe era a ele, Padre Manuel Antunes, particularmente cara. Foi meu professor no seminário dedicado ao pensamento filosófico em Portugal nos séculos XIX e XX. E foi aí que pude avaliar a amplitude enorme dos seus conhecimentos em áreas do conhecimento que, à partida, não esperava encontrar nele, até porque de alguns dos autores dos quais nos falava nesse seminário, ele nunca tinha trabalhado em textos publicados na Brutéria. Refiro-me concretamente aos casos do Sampaio Bruno, do Amorim Viana. Lembro-me também da grande valorização que ele deu nesse seminário a António Sérgio, esse sim, um pensador ao qual ele voltou algumas vezes em textos mais familiares e de quem foi um espírito, um intelectual muito próximo.
valorizando as qualidades do homem, do historiador e do pensador António Sérgio, sendo certo que, do ponto de vista ideológico, se situavam Padre Manuel Antunes e António Sérgio em quadrantes bastante distantes. As lições do Padre Manuel Antunes foram um curso para a vida quando ele as pronunciou na Faculdade de Letras e julgo que igualmente o foram, porventura mais ainda, nos tempos em que ele lecionou nas casas de formação da Companhia de Jesus. Acontece que essa vida que estava presente nessas lições abrangia não só a dimensão teórica e intelectual das ideias descarnadas, mas um certo sentido do tempo, dos acontecimentos e do humus vital onde essas ideias germinavam. E, como aluno, percebia que, através do pensamento que ele transmitia, havia muito mais do que um pensamento meramente racional, um pensamento, digamos, de manual, de natureza didática, de puro ensino intelectual, porque pretendia que, através dessas ideias, houvesse uma verdadeira evolução, transformação e, sobretudo, formação, aquilo a que ele chamava, com sedimento grego, a paideia, a formação do homem na sua integralidade. Nesse sentido, havia uma cultura que não era apenas a aquisição de conhecimentos de que se dava conta nos exames, mas um conjunto de princípios, de orientações que deviam ter repercussão ao nível da vida emocional, da vida do coração e das práticas sociais. É nesse sentido que, por um lado, as suas lições eram lições de cultura para a vida e também no sentido de que, traduzidas na escrita abundantíssima que nos deixou, elas continuam a poder alimentar a vida de todos aqueles que o quiserem ler e que com ele se quiserem identificar. O Padre Manuel Antunes é indiscutivelmente uma figura marcante do século XX português pela sua rara excelência como professor, como escritor e, sobretudo, como ser humano. Porque nele havia uma profunda marca de humanidade que nós devemos considerar como lema para
a construção de uma sociedade harmoniosa que saiba construir-se com justiça, com respeito pelos outros e com procura de uma reforma permanente. Nesse sentido, a sua grande contribuição em termos sociais e nacionais encontra-se na obra publicada em 1979, A Repensar Portugal. Essa mensagem de fundo moral e político, em que a democracia constitui o fundamento dos valores da comunidade nacional, essa obra deve ser considerada como a expressão de um Portugal que nós queremos repensar como um Portugal democrático, um Portugal acolhedor, um Portugal que, sendo o que este povo é pelas suas profundas e antiquíssimas tradições, é também um povo com o sentido do universal. É uma questão pertinentíssima, sobretudo quando pensamos no que pode significar o Padre Manuel Antunes para a juventude de hoje. Para este homem, a regra da Companhia de Jesus, a que ele pertencia, era, no fundo, um instrumento de cultura da liberdade, mas um instrumento de cultura numa liberdade que é vivida e assumida como responsabilidade perante as grandes orientações que contam com valores que nos transcendem. E não vejo que alguma vez na sua vida e no seu pensamento tenha aflorado a questão da contradição entre a liberdade e a fidelidade ao ideário da Companhia de Jesus. Digamos que dois traços do Padre Manuel Antunes podem ser verdadeiramente marcantes para a juventude de hoje. Por um lado, a figura e o pensamento de Manuel Antunes não tem nada de atitudes de beatice ou de, digamos, invocação permanente do nome de Deus. Foi sempre um tópico que me impressionou, a relativa pouca frequência com que nos escritos, excetuando obviamente os escritos teológicos, mas com que nos restantes escritos aparece a referência explícita, direta a Deus. Em segundo lugar, sempre me pareceu extraordinário que Manuel Antunes tenha assumido uma atitude de contestação do espírito apologético. De facto, ele defendia e assumiu na prática um espírito profundamente irénico
e esta palavra era uma palavra que ele estimava muito, portanto, de abertura aos outros de maneira tranquila, pacífica, aceitando a voz do outro e procurando acolhê-la como uma semente que pode crescer através do diálogo entre pessoas que partilham, eventualmente, posições doutrinais, posições ideológicas diversas. Portanto, estes dois pontos sempre me pareceram muito importantes na figura de Manuel Antunes e um bom exemplo para a juventude de hoje.